Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Volume 11, capítulo 124 do Livro do Céu, 25 de maio de 1916. Trabalho de Jesus na alma. Como é necessária a correspondência para poder produzir frutos abundantes. Continuando meu estado habitual, estava toda aflita, especialmente porque nos dias passados o bendito Jesus me fez ver como soldados estrangeiros invadiam a Itália e a grande carnificina que causavam em nossos soldados, os rios de sangue dos quais o próprio Jesus tinha horror. Meu pobre coração me sentia despedaçado pela dor e dizia a Jesus: salve, meus irmãos, suas imagens, desde dentro desse lago de sangue, e não permita que nenhuma má alma caia ao inferno. E vendo que a divina justiça mais acenderia a sua ira contra as pobres criaturas, eu sentia minha morte. E Jesus, quase para me distrair dessas cenas tão dilacerantes, me disse: minha filha, é tanto amor com que amo as almas, enquanto a alma se decide a dar-me a mim, eu a circundo de abundante graça, a acaricio, a comovo, a recolho, o dom de graças sensíveis, de fervores, de inspirações, de necessidades do coração. E então a alma, vendo-se tão graciosa, começa a me amar. Faz como um fundo de orações em seu coração, de práticas piedosas e se decide a exercitar-se nas virtudes. Tudo isto forma um prato florido na alma. Mas meu amor não fica contente só com as flores, mas quer frutos e por isso começa a fazer cair as flores, isto é, o despojo do amor sensível, do fervor e de tudo mais para fazer nascer os frutos. Se a alma é fiel, continua suas práticas piedosas, suas virtudes, não toma gosto de nenhuma outra coisa humana. Se não, pensa em si, mas só em mim. Confia em mim, com isto porá o sabor aos frutos. Com a fidelidade fará amadurecer os frutos, e com sua coragem, tolerância e tranquilidade os fará crescer e serão frutos abundantes. E eu, o celestial agricultor, colherei estes frutos e farei deles meu alimento. E plantarei outro horto mais belo e mais florido, no qual nascerão frutos heróicos, que arrancarão de meu coração graças inauditas. Mas se for infiel, desconfiada, se agita, toma gosto das coisas humanas e etc., os frutos serão acerbos, insípidos, amargos, sujos e servirão para me amargurar e fazer-me retirar da alma. É muito importante que o senhor vem falando, que do trabalho que ele faz na alma e como que é necessário, nesse trabalho, é necessária a correspondência da criatura para que esta possa produzir frutos abundantes. Então ele vai trazendo aqui nesse trecho o ensino de como que ele trabalha e como que essa correspondência que é da nossa parte, criaturas,
vai fazer com que esses frutos possam ser produzidos. E a Luísa vem relatando aqui a realidade que ela está passando, as cenas que Jesus fez ela ver de carnificina, de guerra, porque nesse período está em plena Primeira Guerra Mundial. Ali está bem no meio da Primeira Guerra Mundial, então ele faz ela ver esses soldados estrangeiros invadindo a Itália, fazendo carnificina dos soldados italianos, e o quanto que isso faz ela ficar despedaçada, o coração dela despedaçado pela dor, e ela vai pedindo para Jesus para salvar essas imagens, que são as criaturas, que são imagens de Deus, que pelo menos as almas dessas criaturas não caiam no inferno, pelo menos isso. Aqui, em outros trechos, ela pede que os castigos, né, para o Senhor descontar nela, que a justiça venha e cobre dela para poupar as criaturas. Mas aqui ela está dolorida, sim, mas ela pede pelas almas. Ela não está em si pedindo pelo corpo, pela preservação ali da vida material, da vida biológica, mas que o Senhor salve as almas dessas tantas pessoas. E a gente sabe que numa guerra muitos homens são mortos, e especialmente muitos jovens, por causa da convocação que é feita, muitos jovens perdem a vida. Mas quem perde a vida nessa terra, mas tem a alma salva, então não, na verdade não perdeu nada. Acaba que a guerra pode acelerar o processo de retorno ao céu. Mas isso tudo depende muito da postura da alma, das condições em que a alma se encontra, porque muitas vezes as almas, independente se está num período de conflito ou num período de paz, muitas vezes a alma está distante de Deus. E embora o conflito ali seja permitido, a guerra, os flagelos sejam permitidos para que haja correção das almas, muitas não vão se aproveitar dessa realidade que é um presente de Deus, e que, se a gente falar isso humanamente, se nós formos escutar isso com os ouvidos humanos, parece que é uma loucura falar isso. Mas, de certa forma, a cruz é uma loucura para os homens mesmo. Não tem outra, não tem uma explicação humana para a cruz. E para a realidade do amor de Deus é manifestado em forma de cruz. Não tem explicação humana, não tem explicação racional. É mesmo só na experiência e só mesmo amando, correspondendo a Deus e vendo espiritualmente o trabalho que ele faz, é que se dá para compreender um pouco do que é essa realidade de sofrimento. E aí ele vai falando para Luiz: é tanto amor com que amo as almas, que enquanto a alma se decide a dar-se a mim, eu a circundo de abundante graça. A acaricio, a comovo, a recolho, dou graças sensíveis, fervores, inspirações. Ali vai acumulando, vai preenchendo essas necessidades do coração, e a alma vai se vendo graciosa. E com isso, com esses benefícios que a alma vai recebendo, olha só, quando a alma se decide a amar, porque Deus já ama desde sempre. Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e continua a nos amar e nos amará eternamente, independente da condição em que nós nos encontremos, independente das escolhas que façamos, o Senhor vai nos amar eternamente, porque é uma condição dele própria, porque o amor é a essência. Deus é amor, a essência dele é o amor. E ele vai nos amar para sempre. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito presente, ter assim, de forma ali estampada diante dos nossos olhos, diante da nossa alma, essa verdade, que Deus, ele nos ama. Ele nos fez por amor, nos resgatou por amor, e nesse tempo quer nos santificar também por amor. E independente das escolhas que façamos, ele vai continuar a nos amar. E se nós, as criaturas, se decide por ele,
ou seja, dar-se em amor para Ele também. E o amor é uma decisão, não é um sentimento. A gente precisa também compreender isso e ter isso bastante claro na nossa cabeça, que o amor é uma decisão, é um ato da vontade, não é um ato de sentimento, um movimento sensível, mas é um movimento da inteligência mesmo, da vontade. E quando a alma se decide, diante da verdade, se decide a amar o Senhor, Ele vai circundando a alma de abundantes graças, vai acariciando essa alma, vai comovendo, vai recolhendo os dons e as graças em forma sensível, nesses fervores que muitas almas expressam, fervores, muitas inspirações, vai preenchendo ali as necessidades do coração e vai envolvendo, de certa forma, vai envolvendo a alma. Nessa carícia que ele vai fazendo, nesse comover, nessas manifestações sensíveis que ele vai permitindo para a alma, vai fazendo com que ela vai sendo enredada, com que ela vai sendo ali cercada, para ela amar ele mesmo de verdade, para começar a amar realmente ao Senhor, porque aqui até então a alma tem uma decisão: eu quero amar Deus, eu vou amar Deus. E aí ele vem com as graças e os dons, porque ninguém ama o Senhor sem que ele faça esse movimento dentro de nós. Por nós mesmos, nós não somos capazes do amor. É um dom de Deus mesmo, o amor em nós, mas é necessário essa decisão. Então, se nós nos decidimos a amar, ele vem e vai nos envolver para realmente esse amor aconteça de verdade. E aqui que ele vai falando que esse amor que a criatura começa a desenvolver, que começa ali no fundo da alma, começa ali acontecer naquela alma, ela vai fazendo com que as orações que a alma vai fazendo lá no interior, lá no fundo do coração, e isso também pode ser visto como as práticas piedosas, aquelas pessoas que buscam ter piedade, as devoções, vai se exercitando nas virtudes. Isso vai fazendo com que a alma vai se tornando ali um prado florido, um prado de flores, porque no livro do céu a gente sabe que flores representam virtudes, e a alma vai se cercando, vai se circundando, vai sendo ali preenchida desse florido todo, que são essas virtudes, que essas práticas piedosas de devoção e tudo mais que a alma vai fazendo. Mas, aqui vem o mas, que nós vamos compreender somente lendo o livro do céu, somente na Divina Vontade, que a gente vai compreender esse mas. É que o amor de Deus, o amor de Jesus, só vai ficar contente com frutos, não apenas com as flores. Ele fala: eu não fico contente só com as flores, mas eu quero os frutos. Então, se a alma se preocupa muito com as virtudes, se preocupa muito com as práticas devocionais, nesse embelezamento de se ver, de se aparecer como bela, como piedosa, como virtuosa, como boa, para si e para os outros, esse amor ele fica só na beleza, vai ficar só nas flores. Mas as flores, elas não alimentam, as flores elas murcham, e se elas não chegarem a produzir frutos, elas perdem o sentido. No caso das flores que de plantas, vamos entender isso aqui como flores de plantas frutíferas. Porque flores em plantas que são apenas ornamentais, que só produzem flor mesmo, não produz fruto. Muitas flores elas têm sementes, mas elas não frutificam, elas não alimentam. Mas assim, isso não quer dizer que essas flores não produzam algo que possa alimentar. Não alimenta talvez um ser humano, não alimenta, mas alimenta outras espécies. Na natureza são alimentadas
pelo que as plantas que são também que só florescem, também produz fruto de alguma forma, mas o fruto que o Senhor quer é fruto que é produzido por árvores que são realmente, que têm por natureza produzir frutos. E aí a gente entende nisso que o ser humano é uma espécie de planta, se a gente for fazer essa analogia, for fazer essa comparação, é um tipo de planta que foi feita para dar frutos, não foi feita estéril, não foi feito para apenas florescer, para apenas ficar toda florida, cair as flores e não produzir nada. O ser humano foi feito para produzir fruto. E o que ele quer é fruto. E nesse tempo, no tempo da santificação, é os frutos que ele quer, porque são os frutos que vão alimentá-lo. E não vão ser as flores. As flores embelezam, mas não alimentam ele. Ele quer frutos. E aí o que ele vai fazer para que esses frutos produzam? Que são os atos dele mesmo na criatura, são esses atos, os atos bons, os atos que a criatura vai fazer dentro da divina vontade, esses são os frutos. E esses frutos ele vai ser produzido depois que a flor cai. Então ele faz esse trabalho de derrubar, né, de fazer com que as flores caiam para que aí venha os frutos. E como é que isso vai acontecer? Esse desfloramento na alma, ele vai tirar os apegos, vai tirar a sensibilidade, o amor sensível, vai tirar ali aquela realidade lá das virtudes lá que muitas vezes elas se manifestam muito no sensitivo, ele vai tirar o gosto disso tudo, vai tirar até mesmo o gosto pela oração, o gosto pelas práticas devocionais, o gosto pela prática das virtudes pelas virtudes, não que uma alma que está buscando a frutificar na divina vontade não vá ser uma pessoa virtuosa, ela é já por consequência da vida que ela assume, da vida que ela vai desenvolvendo, da vida que Deus vai desenvolvendo nela, as virtudes se manifestam de forma natural e não é mais buscada pela virtude em si, de forma que a criatura queira realmente exercitar-se. Ela já não mais se exercita, ali ela já perde o gosto por isso. Então, o que sai ali já é resultado já desse processo de que caiu as flores, ou seja, as virtudes já não são mais buscadas ali por si só, mas aquela realidade do amor mesmo. Então, se lá no início a alma ela desejou, ela quis amar, ela fez esse movimento de querer amar Deus e ele veio fazendo o trabalho, esse trabalho vai passar pela essa desfloração, pela tirar o gosto do sensível, tirar o gosto das coisas da terra, as coisas humanas, e tudo isso está dentro a questão das práticas piedosas, virtudes, e aí a alma já não toma mais gosto por nada disso, porque tudo isso está dentro do campo do humano. É espiritual também, mas é mais humano do que espiritual. Porque ainda, mesmo que seja, tem uma realidade espiritual, ainda está ainda está dentro de uma realidade de terra. Ainda está, como ele fala num outro trecho que ele falou esses dias, que a planta, ela é linda, é uma planta florida, linda, maravilhosa lá, mas ela precisa da terra. Ela está na terra, ela foi plantada ali na terra, então ela tem terra, ela necessita ali da água e do sol, que são as graças que nesse outro trecho ele fala, e a terra é a realidade humana, é a realidade do humano mesmo. E só que aí ele vai falando, né, que a alma que vive na divina vontade, ela é como o sol mesmo, que não depende da terra. E aqui, quando ele vai vai trazendo os desgostos das coisas da terra, das coisas humanas, ele vai fazendo com que a alma vai realmente ali
vivendo de verdade, não necessitando dessas realidades do sensível, do sensitivo, que precisa ver, que precisa tocar, que precisa ouvir, que precisa cheirar, que precisa experimentar para saber que existe. Não. A realidade espiritual na divina vontade, ela é uma realidade dentro da inteligência, dentro da vontade, dentro da memória, e pode algumas situações, circunstâncias passar pelo sensível, mas ela já está num plano superior e a criatura já não fica mais dependente dessas realidades. E aí ele continua aqui. Ela não pensa, a criatura já não pensa mais em si, mas só nele. Confia nele. E com isso vai pondo. Aí com isso, a criatura, nesse amor, nesse só pensar, nesse só estar em Deus, vai dando sabor aos frutos. E, a fidelidade vai fazer amadurecer esses frutos. E com a coragem, com a tolerância, vai dar qualidade para que esses frutos cresçam e sejam abundantes. Ele, o Senhor, que é o agricultor celestial, ele é o que faz ali o trabalho de cultivo na alma. Ele é esse agricultor celestial que vai fazer a colheita dos frutos. Ele cuida para colher frutos abundantes, frutos grandes, não michurucas, e, e saborosos. Que tudo isso vai acontecer, mas quando é retirado ali a realidade do sensível. E aí ele, continuando, ele fala assim: eu, agricultor celestial, colherei estes frutos e farei deles meu alimento, e plantarei outro horto mais belo e mais florido, no qual nascerão frutos heróicos. Então vai passar ali de uma realidade mais sensível para uma realidade realmente ali de heroicidade mesmo. E aí que vai arrancar do coração dele esses frutos heróicos, arrancará do coração de Deus graças inauditas, graças inacreditáveis, graças que nós nem imaginamos que tipo de graças serão essas, que ele vai fazer cair, ele vai fazer abundar nessas almas que já que estarão frutificando esses frutos heróicos. Esses frutos heróicos, aqui eu entendi que é o resultado do ato de darmos a vontade para Deus, porque quando damos a nossa vontade para Deus, nós tiramos de nós a escolha de como e quando e de que jeito vamos fazer as coisas, e damos para Ele a direção da nossa vida, o reinado sobre todas as realidades da nossa vida. É Ele que manda, é Ele que faz e desfaz. É um ato heróico dar a vontade para Deus, porque você abdicar de escolher, você abdicar de achar alguma coisa, abdicar de pensar por si só, abdicar de desejar algo para si. É um ato heróico. Eu não vejo outro ato heróico que a alma possa, que de fruto heróico esse que possa ser produzido numa alma, que seja a entrega total da vontade para Deus. Eu creio que é esse o alimento que ele deseja de nós, é essa total entrega. E aí olha só que ele vai falando aqui, ó, mas se for infiel, desconfiada, se agita, toma gosto das coisas humanas, etc., os frutos serão acerbos, insípidos, amargos, sujos, e servirão para me amargurar e me fazer retirar da alma. Então, se o contrário lá, se esses frutos são doces, são frutos belos, são frutos ali nutritivos, aqueles frutos que a gente olha assim, que chega a dar água na boca, de tão bonitos que eles são bem, muito bonitos mesmo, né, belos ali, e nutrem, ele vai dar muitas e muitas graças inauditas. Mas se a alma
for infiel, for desconfiada, se for agitada, se ficar se agitando com isso, com aquilo, se vai tomando gosto pelas coisas da terra novamente, os frutos, ela vai até produzir frutos, mas vão ser frutos amargos, vão ser frutos sem sabor, vão ser frutos sujos e que vai servir só para amargurar e fazer com que o Senhor se retire. Então, olha que grave que é essa situação. A gente compreender isso, que o quanto que a gente não pode ficar titubeando, ficar oscilando entre a fidelidade e a infidelidade, ficar titubeando entre agitação. A hora eu estou olhando para Deus, a hora eu estou olhando para mim. Ficar nessa inconstância de estar se vendo. E as realidades, elas não vão deixar de vir, elas não vão deixar de acontecer, as circunstâncias virão sim para nós. Não adianta a gente falar assim, tudo bem, que lindo tudo isso que o senhor fala, é maravilhoso, eu quero isso para mim. Mas imaginar que vai ser tudo doçura. Agora eu vou produzir frutos abundantes, frutos nutritivos, eu vou alimentar Deus com os atos, eu vou ser ali, vou produzir frutos heróicos, dando a minha vontade para o Senhor. Então vai ser uma maravilha, vai ser uma bênção. E vai ser sim, no final das contas, mas até lá a gente vai passar por muita coisa ainda vai vir muita circunstância ainda para estar ou nos testando, ou até mesmo nós sendo ali instrumentos, canais de reparação porque os atos que fazemos são atos que servem para que fazemos em nome de todos, de todas as almas, do presente, do passado e do futuro, de todos os tempos. E esses atos, eles não é com facilidade que a gente vai passar. E muitas vezes ele vai nos enviar circunstâncias doloridas, circunstâncias adversas, assim, de parecer que a gente vai sair do rumo, parece que a gente vai sair se a gente olhar para a gente parece que a gente saiu da vontade divina. Nossa, eu saí da vontade divina porque não pode do jeito que eu tô. E aí eu até partilhei de forma muito simples para a Ruth, falando que de ontem para cá eu me sentindo muito, muito, muito horrível. Uma sensação horrorosa. Nossa, coisa assim, sabe? Umas realidades assim de pensamento muito, muito, muito baixo, muito para baixo, me vendo muito feia, me vendo muito, muito, muito humana, muito. Ai, nem sei falar a palavra correta que eu poderia usar para descrever, mas uma sensação horrível. E aí ela me mandou os 2 trechos que a gente vai meditar na sexta, e aí assim veio como resposta, como uma luva de resposta, o Senhor falando dessa realidade da alma muitas vezes ficar nessa oscilação, ora olha para Deus, ora para si. E o quanto que isso é horrível, o quanto que isso é prejudicial para a alma. E aí foi vindo assim, meu Deus, eu não posso ficar me olhando, eu não posso ficar me vendo, porque que eu sou ainda muito indigna, que eu sou ainda muito miserável, e você até o final, isso eu não preciso nem ter dúvida, que é assim mesmo. Mas se eu ficar parada nessa realidade, eu não vou, eu tiro os olhos do Senhor, eu tiro os olhos daquilo que Ele está fazendo, do que Ele quer fazer. Eu tiro os olhos das respostas que Ele quer de mim, da correspondência que Ele quer de mim. Então, como o trecho ele fala assim, olha só como o trecho ele fala assim, ó, trabalho de Jesus na alma, como Ele trabalha e como que é necessária a correspondência para produzir frutos abundantes. Se eu não correspondo, ou seja, se eu não olho para Ele, para compreender o que Ele quer, o que Ele está fazendo, qual é a resposta que Ele quer de mim naquela circunstância, se eu não olho para Ele, eu não vou conseguir produzir fruto nenhum, ou até produzo sim, como fala no final do trecho, mas vai ser fruto amargo, vai ser fruto sem sabor, vai ser fruto sujo, porque vai ser fruto que eu humanamente vou estar produzindo. E o que eu produzo humanamente na humanidade apenas, sem que tenha ali a ação de Deus mesmo através de mim,
para ele não tem valor nenhum. A gente já sabe disso, a gente já entendeu isso, que as coisas mais extraordinárias que o ser humano possa fazer, se ele fizer sem estar em Deus, se ele fizer fora de Deus, ele vai estar ofendendo em vez de agradando o Senhor. E Deus não olha para esses atos grandes ou pequenos que nós fazemos por nós mesmos. Embora a gente saiba que nenhum bem somos capazes de fazer, nenhum bem. Tudo que o ser humano pode fazer fora de Deus é só o mal. O bem ele só faz, só é Deus que faz no ser humano, mas muitas vezes o Deus está fazendo bem através do ser humano e ele mesmo assim não vê Deus fazendo, não reconhece que é Deus que faz e acha que é ele que faz alguma coisa, que é a pessoa que faz alguma coisa, que é a criatura que faz alguma coisa. Então, ou a gente está preso olhando para eu estou fazendo, ou eu não sou, ou eu não presto para nada. Então, de uma forma ou de outra, a gente está se olhando, está se vendo. E quando a gente olha para Deus, a gente nem olha se a gente fez bem ou fez mal, e a gente também não olha se agradou ou não agradou o Senhor, porque a gente está olhando para Ele. Então, querendo ou não querendo, se a gente faz tudo olhando para Ele, se a gente faz tudo direcionado para Ele, se a gente está em correspondência às disposições que Ele vai apresentando, não tem como os frutos que vai ser produzidos na nossa vida ser ruins, serem, não ter sabor, não ter substância, não servir de alimento. Não tem, é impossível, porque fazer em Deus, como a gente também estudou na sexta-feira, fazer em Deus ou fazer para Deus, olha uma diferença grandiosa entre fazer para Deus e fazer em Deus, fazer com Deus, fazer para Deus ou fazer com Deus, fazer nele mesmo. E se o nosso olhar está voltado para Ele, todas as limitações, todas as misérias, elas caem por terra. Elas não é que elas deixam de existir, mas elas já não têm a importância que elas têm quando a gente está olhando para elas. Então, as circunstâncias que muitas vezes vai nos tocando, elas acabam nos levando à lona, se a gente ficar olhando para elas. Então, se a gente se olha, a gente vai sempre se ver feio, sempre vai se ver horrível, sempre vai se ver miserável, sempre vai se ver sem valor nenhum. E, embora a gente saiba que é assim mesmo que nós somos, mas a gente não fica nisso, a gente vai para Ele, a gente vai para Deus e no que Ele quer fazer através desse nosso nada, o que Ele quer fazer nessa nossa miséria, o que Ele quer fazer nessa nossa falta de beleza. Ele quer transformar, Ele quer realizar, Ele quer operar, Ele quer viver. Ele quer ter liberdade, ele quer ter livre acesso para fazer e desfazer em nós. E esse ato de nós nos darmos e ficarmos fixos nele, olhando só para ele, e não é aquela realidade que às vezes a gente pensa, quando a gente fala de humanamente pensando, nossa, como é que eu vou ver só olhando para Deus? Não é humanamente, a gente não interpreta essas coisas no humano, porque se a gente olhar no humano, a gente não é capaz de nada disso. Se a gente olhar no humano, é tudo trevas, é tudo miséria. A gente olha isso no divino, a gente olha isso no espiritual, nós olhamos isso no campo da eternidade, no campo da nossa alma, não é do nosso biológico, é da nossa alma, a nossa alma que tem ali a primazia sobre o nosso biológico. E Deus com a primazia sobre a nossa alma. Então, é no campo da alma, é no campo da eternidade, é no campo espiritual que a gente vai olhando essas realidades que o Senhor vai ensinando. Então, Ele não está ensinando verdades materiais para nós, verdades físicas, embora a nossa vida se dê nesse campo. Mas Ele está falando de verdades eternas, está falando de verdades espirituais, verdades que só é capaz de entender a nossa alma. A nossa alma é capaz de entender e de ler o que Ele quer fazer, o que Ele está fazendo, se estiver unida com Ele. Mas na nossa cabeça limitada e humana apenas, a gente não vê nada disso. A gente só vê só a realidade mesmo das trevas da terra que está imersa. Somente isso que a gente consegue ver. É lindo, lindo, lindo esse trecho, meu Deus. Tem vários trechos lindíssimos, e cada um mais do que o outro, e cada vez a gente vai se apaixonando mais. E quando a gente se percebe, se olhando, a gente vê, meu Deus, que horror, Senhor. Me tira disso, Senhor, me tira dessa realidade de ficar me vendo, me tira dessa. Me ajuda a sair disso. Então, é algo assim que a gente precisa se voltar
para a oração, que é esse contato, essa conversa com Ele de Senhor, não me deixa ficar me olhando, não me deixa ficar me vendo, não me deixa ficar presa nessas misérias da humanidade, dessas misérias da terra, não me deixa ficar presa aqui, mas me ajuda a ficar olhando para o Senhor, me ajuda a ver o Senhor trabalhando, me ajuda a ver o Senhor agindo, me ajuda a ver o que o Senhor quer, me ajuda a corresponder, Senhor, me ajuda a corresponder, eu quero corresponder. Então, aquele que fala lá do início, a alma quer me amar, então eu quero te amar, Senhor. Eu quero te amar, eu quero corresponder para produzir os frutos abundantes que o Senhor quer, que o Senhor precisa, que o Senhor quer que eu produza. Então, me ajuda a corresponder. Eu quero corresponder, então me ajuda. A gente precisa contar com a ajuda dele, contar com o auxílio dele, porque a gente sozinho a gente não consegue mesmo. A gente fica preso aqui e a gente só vai ver miséria. Então, que o Senhor possa nos ajudar, nos dar essa graça de sempre estar olhando para Ele e correspondendo o tempo todo, a cada circunstância, porque não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível, porque para Deus nada é impossível. Essa é a verdade. Para nós tudo é difícil, tudo é pesaroso, tudo é horrível. Essa terra está horrível, mas se a gente olha para Deus, tudo é possível. Para Ele, tudo é possível. Se é possível para Ele, então Ele pode fazer. Então eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode transformar essa realidade de olhar para as trevas, de voltar de novo a olhar para vós. E é um movimento da vontade, eu quero, Senhor, voltar a olhar somente para Ti. Amém, Fiat.